Vamos encher os braços e as pernas da boneca. Então, a gente vai precisar das partes já costuradas, desviradas. O enchimento, eu usei esse enchimento aqui, ó. Que ele é um enchimento mais seco, ele não é tão siliconado, não solta tanto farelo e eu acho que estrutura melhor a boneca. Vai precisar de um instrumento para encher, pode ser uma pinça, usa essa pinça cirúrgica, ou enchedor de boneca, um hashi, enfim, aquilo que você estiver acostumado a trabalhar. Vamos precisar ainda da caneta fantasminha, para marcação de dedos. Então, vamos começar. Vou começar pelo bracinho. Um aqui já está pronto, tá? Então, a gente vai fazer o outro. O que a gente precisa fazer? Esses braços, eu dou uma leve curvatura nos dedinhos. Eu uso o próprio dedo para fazer isso. Então, eu coloco os dois com o dedão espelhado, assim. Para eu saber qual é o braço direito, qual é o braço esquerdo. Então, vamos começar enchendo. A gente precisa encher a mãozinha primeiro. Deixa eu pôr o enchimento para o lado de cá, para facilitar na hora de pegar, não ficar cruzando na câmera. Vamos lá, deixa eu reservar aqui um pouquinho. Limpar. No meio, com o auxílio do instrumento que você tem para enchimento, vai colocando o enchimento nas mãozinhas. A mão não precisa ficar tão cheia. Esse estilo de boneca não tem uma mão muito cheia. Como dizem por aí, mão de boxeador. Não precisa. Ela é uma boneca mais delicada. Então, a mãozinha dela é mais achatadinha. Empurra bem o enchimento e apoia com esses dois dedos como se fosse uma pinça a mãozinha. Com eles, você vai tendo noção da quantidade de enchimento que está indo nessa mão. Para não ficar uma mão muito cheia. Olha. Aqui, o dedinho está vazio ainda. Às vezes, para encher o dedinho, eu faço assim. Eu enrolo o enchimento na ponta da pinça. Vou lá no dedão e solto. É uma das maneiras da gente conseguir manter o dedão cheinho, ó. Tá vendo? Aqui, ó. A mão já tá numa estrutura equivalente à outra. A gente coloca uma mãozinha perto da outra. Essa daqui, como já foi feito o dedinho, ela achatou. Mas aqui a gente tem uma noção do enchimento. Tá equivalente. O que eu faço? Eu não posso encher mais isso aqui. Já está bom. Então, eu pego um alfinete e separo a mão bem aqui no local do pulso. Coloco esse alfinete aqui. Alfineto bem nessa parte da mão. E agora eu termino de encher o bracinho. Já a parte do braço pode ficar um pouquinho mais cheia. Então, vai empurrando com a pinça, devagar, acomodando próximo das linhas das costuras. Não tenha pressa. A parte de enchimento, quase ninguém gosta de fazer, porque demora um pouquinho. É preciso ter cautela, cuidado para não arrebentar a costura, não furar o pano. Então, vai devagar. A depender do tamanho da peça, mais paciência ainda. Procure encher de maneira uniforme para não formar as benditas celulites. Olha, por isso que eu falei que aquela linha era importante, porque eu preciso encher somente até aí. Aqui ainda tem um espacinho vazio. Vamos empurrando o enchimento. Esse bracinho é bom que fique bem cheinho, para ficar estruturado. Dá um pouquinho de peso. Pronto, chegou onde eu queria. Aqui. Agora, o que eu faço? Eu junto linha de costura com linha de costura. Aqui. Coloco um outro alfinetinho. Agora, eu vou precisar franzir isso aqui. Eu trabalho
Desculpa, eu tô atravessando aqui. Eu trabalho com linha de pesponto, com essa linha de cone, que é uma linha de pesponto. Eu tô trabalhando com um tom um pouquinho mais escuro que o tom da pele da boneca, para poder facilitar a visualização na hora da divisão dos dedos, tá? Tanto da mão quanto dos pés. Linha dupla. Essa aqui é uma agulha de 7,5. Eu preciso de uma agulha um pouquinho maior, porque eu vou ter que atravessar o braço. Então, o que eu faço? Eu não quero que esse nó fique aparente. Eu introduzo um nozinho lá no bracinho e vou buscar onde está uma das costuras do braço. Puxei o nó. Para que esse nó não saia, apesar que dificilmente ele vai sair daí, eu faço um pequeno arremate aqui. É preciso que essa linha seja forte, seja resistente. Pode ser linha de pesponto, pode ser linha de sapateiro, linha de pipa, a urso também é muito boa. Tem que ser uma linha resistente. Aqui eu vou dando ponto corrido, ou alinhavo, como queira. Eu só vou fechar isso aqui, franzir. A gente vai franzir essa parte aqui que é para fazer a articulação de cotovelo da boneca. Aqui. Não precisa ser ponto muito pequeno não, senão não franze. E chego onde eu comecei. Chegando aqui, olha, eu tô sentindo que o enchimento passou um pouco, ele tá aqui. Tirar um pouco esse alfinete. Com o auxílio de um hashi, um lápis, algo que tem um fundo um pouquinho maior, eu empurro esse enchimento. Seguro aqui e puxo. Franzio minha peça. Feito isso, eu introduzo a agulha. Seguro essa linha, introduzo a agulha bem no local da costura aqui. Ela vai ter que sair do outro lado da costura. Seguro essa linha, deixo uma argolinha aqui, ó. Dou mais ou menos um distanciamento de 2 milímetros, 1 milímetro. Entro com a agulha e saio bem no meio dessa argolinha. Agora eu passo por dentro da argola e puxo. Deixa eu ver se eu vou conseguir puxar aqui, porque parece que deu um nó lá atrás. Deu mesmo. Não tem problema. Deu nó. Acontece isso. Dando nó, a gente vai ter que ter cuidado agora para não desmanchar a primeira costura, que foi a costura de alinhavo. Ela não vem mesmo, ó, deu nó. Acontece, isso acontece. O que a gente faz? Corta essa linha. Vem aqui e dá um nozinho. Um nó bem firme, para que não desmanche. Dá uns 3 nozinhos aqui. Depois eu escondo essa linha que sobrou aqui. Uns 3 nozinhos para que isso não desmanche. A gente não sabe para que mão vai, né? Não é uma boneca de brincar, mas de repente deixo isso aqui solto. Depois eu vou escondê-la. Não tiro a linha da agulha e nem corto o fio. Introduzo aqui e eu vou sair num ponto próximo ao pulso, aonde está o alfinete. Então, eu tenho que sair num ponto aqui. Introduzo a agulha, olha lá, ela saiu ali em cima. Puxo o fio, não precisa puxar muito. Daqui eu passo pro outro lado, dou um espaço de mais ou menos 1 milímetro, ó. Passo pro outro lado, deixo a agulha bem retinha. Tento sair o mais próximo possível da outra marca do alfinete. Segura a argolinha, tomara não dê nó de novo. Aqui, dou um espacinho de 1 milímetro e volto.
tá dando nó, não sei por que cargas d'água ela anda dando nó. Ah, arrebentou. E é uma linha resistente. Mas não tem problema, a gente tira aqui, volta e refaz. Corta a parte que arrebentou. Isso porque é uma linha resistente. Esse tanto de linha aqui não vai dar. Eu vou colocar um pouquinho mais de linha na agulha e já volto. Pronto, o que eu fiz? Passei outra linha. Deixa eu tirar isso aqui, gente, senão vai começar a embolar aqui as coisas. Vou colocar o alfinete no outro local. Olha, quando eu passo a linha dupla, eu dobro a linha, né? Então fica uma argolinha aqui no final. Essa própria argolinha vai me servir para fechar como se fosse um nó o trabalho. O que eu preciso? Eu preciso deixar essa mão articulada. Então, por isso que quando eu saio com a agulha daqui para cá, a intenção é essa. Então, o que eu faço? Passo a agulha novamente. Dou um espacinho pequeno, de mais ou menos 1 milímetro ou 2. Volto aqui e eu vou passar a linha por dentro dessa argolinha que ficou. Ó. Pulou, desculpa. Aqui, engraçado, quando eu tô fazendo sozinha, isso não acontece. Agora, basta eu começar a filmar ou mostrar para alguém, a linha começa a dar nó. É assim, é incrível. Olha aí. Esse pedacinho que depois eu vou esconder. Já pode tirar o alfinete. Pronto. Tô com a mãozinha articulada. Não tiro a linha da agulha. O que eu preciso? Espelhar a mãozinha com a outra para poder fazer a mãozinha, uma mãozinha direita e uma mãozinha esquerda. Na hora de você juntar no corpo, é só desvirar, mas é que tem uma questão que eu viro os dedinhos para dentro e aí vai dar diferença. Então, o que a gente faz para poder ter ideia de tamanho de dedo aqui? Traço uma linha assim, ó, do dedão, ele serve de medida, ó, traço uma linhazinha. Venho e faço as linhas dos dedos. Deixa eu deixar numa posição mais... Acho que assim fica mais fácil. Aqui, ó. Posso até colocar uma mãozinha de frente para outra. Se você já fez uma mãozinha, pode até ser feito isso. Daqui, ó. Eu venho e faço o outro dedinho. Um dedinho. 2. 3, 4, porque aqui dividiu, façam 3 linhas, divide a mão em 4 dedos, né? São 5 dedinhos, aqui. Ó. Agora, a gente vai definir esses dedos. Dar formato para os dedos. Ó, essa mãozinha, eu segurei nessa posição, nessa curvatura aqui, para poder fazer. A outra, eu vou curvar do lado oposto, aqui. Então, uma ficou com o dedão voltado para a ponta, dedão voltado para a ponta do meu dedo. A outra vai ficar com o dedão voltado para a parte interna da minha mão, ó. Olha aí. Certifique-se de que aqui tem enchimento, porque às vezes o enchimento corre para cá. Então, empurra com os dedos, modela isso. Ajusta no dedo ou no dedão, tanto faz. Agora, o que eu preciso fazer? Sair daqui e passar para cá. Com a agulha, ó. Daqui onde eu tô no punho, eu vou passar com a agulha para cá. No comecinho do dedo. Então, introduz a agulha. E vai lá onde o dedo vai começar. Puxo devagar. Agora, aqui eu vou dar uma marcadinha. Então, 1 milímetro, passo a agulha retinha para o outro lado, puxo e seguro para formar uma argolinha. Aqui atrás, eu dou a distância de mais ou menos 1 milímetro, porque se eu enfiar no mesmo local, ela vai sair. Então, ponho aqui
E aqui sim eu saio bem no local onde tá a argolinha. Venho, puxo a linha. Olha aí. Aqui já vai ficar marcado de um lado e do outro da mão. Agora, para que essa linha não corra, a gente utiliza um alfinetinho. Entre um dedo e outro, na linha da costura, um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, onde o alfinetinho entrar. É bom esses alfinetinhos que tem a cabecinha para não enroscar a linha na hora que a gente estiver trabalhando. Passa a linha pelo alfinete. Introduz aqui. E vai sair aqui, ó, no outro dedinho. Então, eu introduzo no lugar onde eu marquei o dedo e vou sair lá no próximo dedinho. É isso aqui, ó. Puxo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, vou travar a linha aqui. Então, saio retinha. Observa lá se deu a mesma largura nos dois dedos, entre os dois dedos. Dou um espaço de 1 milímetro e saio aqui no meio da minha argolinha. Travei. Ficou marcado de um lado e do outro. Desloco o alfinete para o outro dedo. Passo a linha. Vou aqui na minha marcaçãozinha. Aqui. E saio aqui, ó. Nesse outro dedo aqui. Eu vou sair aqui com a agulha no outro dedo, para marcar o outro dedo. Faço a mesma coisa. Introduzo a agulha. Observe se a largura tá a mesma largura da frente com a largura de trás. É só deixar a agulha bem retinha. Dou um espaço de 1 milímetro. Volto e alço essa minha laçadinha. Pronto, marquei. Desloco o alfinete. Como eu não quero que a linha corra para fora da mão, então eu ponho o alfinete do lado de fora dessa marca aqui, ó. Que aí evita que ela corra para fora da mão. Agora, esse aqui é o último dedo, eu não vou ter mais para onde correr, né? Para ir para outro dedo. Então, aqui eu vou tentar fazer o arremate. Então, o que eu faço? Puxo a linha. Me certifico de que ela passou no dedo. Agora, eu faço isso aqui, ó. Dou uma curvatura nesses dedinhos. Isso pode ser feito durante a costura. Eu costumo fazer enquanto eu tô costurando, mas aí ficaria difícil de vocês visualizarem. Então, eu fiz essa curvatura aqui, tirar o alfinete. Eu vou ter que arrematar aqui. Então, passo a linha. Olha, ela tá com sobra numa das laterais. Deixa eu puxar para deixar as duas laterais iguais. Aqui, ó. Dou um intervalinho, um espacinho de 1 milímetro. Volto lá, pego a minha argola. Não vai dar nó. Não, ainda bem. Aí, aqui. Olha, tá vendo? A mão curvou um pouquinho, ó. Tá vendo? Então, ficaram as duas mãozinhas curvadinhas, olha. Isso dá um movimento pra mão. Eu já vou fazendo com todos os dedinhos. Eu já vou colocando eles empurrados assim pra frente e já vou marcando. Agora, eu preciso arrematar isso aqui. Então, eu saio com o fio em qualquer lugar do meu trabalho. Corto. Uma puxadinha só para tirar a marca da linha. Agora, essa linha que sobrou aí,
essa linha aqui, ó, para evitar que a gente corte e essa costura acabe se rompendo, porque foi daqui, né, que a gente tirou a linha. O que a gente faz? Curta demais, a agulha maior, introduz aqui em qualquer lugar do trabalho. Introduz a agulha, deixa ela um pouquinho mais baixa do que a altura da linha que eu preciso esconder. Estou usando a mesma agulha. Passar um fio já é difícil, imagine 2, pronto. Agora eu vou esconder essa linha, pronto. Isso evita que a linha dê rebote. Aqui, olha, eu entrei muito longe do fio. Deixa eu entrar mais próxima. Porque tem que sumir, não pode ficar aparecendo. Por mais que a boneca tenha roupa depois, mas esse acabamento é importante. A gente tem o capricho no acabamento da boneca. Aqui, pronto, agora sim. Olha, essa linha sumiu. Dentro do trabalho, assim, evita que isso desmanche conforme eu estiver trabalhando. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho as duas mãozinhas. Olha, as duas mãozinhas modeladas, cheias. E vamos reservar para poder depois encaixar no corpo. Agora, vamos encher a perninha. Então, aqui, o pezinho pode ficar bem cheinho. Para ficar mais bonitinha, o pezinho gordinho fica bonitinho. Para essas bonequinhas, elas são magrinhas, mas o que a gente faz? Empurra o enchimento para a ponta do pé. Então, aqui eu vou empurrar o enchimento, bem empurradinho, lá para a ponta do pé. A minha intenção é que esses dedos fiquem bem cheinhos. Porque na hora que a gente for fazer a divisão, se ficar murcho aqui, fica estranho. Ela fica sem dedo. Então, empurrei. Olha aqui, o enchimento está todo aqui, ó. Vamos lá, levando o enchimento até... o pezinho. Primeiro a gente enche bem o pezinho. Vai ajudando com a mão, com os dedos. Empurra bem esse enchimento. Certifique-se de que o pé não tá murcho, nenhuma parte do pé tá murcha. Vou colocar enchimento no calcanhar. Toda vez que a gente vai encher uma peça, é bom fazer isso com bastante calma. Se tiver alguém que ajude, é bom também. Mas a pessoa tem que saber o que tá fazendo, porque pra não deixar a boneca cheia de grumo. Ó, o pezinho tá bem cheinho. Ó, bem cheio o pé. Agora eu vou começar a encher a perna. Vou colocar o enchimento pra cá. Os enchedores de boneca são bons também, pra gente fazer esse trabalho. É que eu já me acostumei com a pinça, eu trabalho com ela, eu acho que fica bom. Olha, eu empurro esse enchimento para me certificar de que o calcanhar, tornozelo, vai estar bem cheinho, para estruturar a perna da bonequinha. Olha, aqui tá, a pinça tá entrando no vácuo, então precisa de enchimento aqui. Empurrando o enchimento, pegando de pouquinho em pouquinho. Caso tenha de celulite na boneca, a gente vem com aquela dica da agulha, né? De ir acomodando o enchimento conforme a gente vai enchendo, vai acomodando com a agulha, empurrando, acomodando os espaços, os vãos abertos. Conforme a gente vai enchendo, a gente vai percebendo aonde vai precisando de mais enchimento. É aí que a gente vai empurrando, ó, o enchimento. Cada um usa um tipo de enchimento. Eu gosto desse aqui,
Mas você usa aquele que você está acostumado a trabalhar. Olha, isso aqui já vai dando o formato da panturrilha da boneca. Ela tem um formato, né, nessa perna. A gente se propõe a deixar ela com formato. Tem uma panturrilha no joelho. Ela fica com uma perna mais firminha. Então, vou empurrando o enchimento. Eu não posso passar dessa linha aqui. No momento que você sentir que isso aqui já está firme, vou acomodar com a agulha aqui, olha. Aqui tem olha aqui, a gente observando aqui, ficou um buraquinho. Então, vamos acomodar esse enchimento com a agulha, para tirar as benditas celulites que formam. Não precisa ser uma agulha muito grossa, pode ser a agulha que você trabalhou para modelar a mãozinha, para costurar a mãozinha. Aqui. Para evitar que forme celulite. Empurrando esse enchimento. Porque o enchimento, com o tempo, também se acomoda. Então, ele tende a ficar mais murcho dentro da peça. Porque o ar vai saindo. Porque conforme a gente empurra, o ar entra junto. E aí ele acaba ocupando espaço, né? Então, com o passar do tempo, o enchimento vai acomodando, e ele acaba amolecendo lá dentro da boneca, dentro da peça. Então, a gente empurrando, acomodando bem o enchimento, fazendo essa parte de modelagem agora, evita que futuramente a perna deforme. Ou qualquer parte do corpo da boneca ou do brinquedo que você esteja fazendo. Só ter cuidado para não rasgar o tecido, né? Vir com cuidado. Também não colocar a agulha na linha da costura. Sempre na parte do tecido. Ajuda bastante. Tá. Aqui eu já puxei, já acomodei. Agora, com o auxílio de um hashi ou um lápis, a gente empurra para que esse enchimento fique abaixo dessa linha aqui. Vamos lá. Às vezes é preciso tirar um pouquinho, mas nem sempre. Porque eu quero essa perninha bem estruturada, ó. Então, empurrando aqui, ele vai se acomodar. Aí, acomodou. Junta de novo a linha da frente com a linha das costas. Tá voltando o enchimento, eu tô sentindo que ele tá aqui, ó. Então, vamos lá. Hashi de novo. Vida de bonequeira. Tá. Aqui eu seguro. Põe só um alfinete para me ajudar a não sair do lugar. Agora, para perna, desculpa atravessar o braço, mas é que o cone tá atrapalhando ali. Para perna, eu vou precisar de uma agulha maior para costurar. Então, eu tenho aqui uma agulha de 12 centímetros, agulha de boneca mesmo. Mesmo fio, o fio de pesponto duplo. Para ele não arrebentar, às vezes eu ponho 4 fios, mas como essa cor é um pouco mais escura do que o tom de pele, eu tô trabalhando com ele duplo para não ficar tão marcado. Normalmente eu trabalho com o tom da pele mesmo. Mas como eu preciso demonstrar a marcação de dedos, onde sai, onde entra, é interessante que o fio seja um pouquinho mais escuro. Eu preciso esconder agora, ó, o nó. Eu tenho um nozinho aqui, fiz um nozinho na ponta. Então, eu vou esconder o nó. Igual a gente fez lá no bracinho. Entra com a agulha, cuidado para não pegar nenhuma parte de tecido. Deixa eu tirar o alfinete rapidinho só para poder essa agulha entrar mais fácil. Não precisa sofrer também, né? Vamos sair aqui, ó. Numa linha de costura. O alfinete é só para que as linhas de costura de frente
e de costas não desalinhem na hora que eu for puxar. É importante que elas estejam alinhadas. Então, aqui eu vou dar só mais uma beliscadinha no tecido, só para que isso aqui fique firme. Tomara que ela não arrebente dessa vez, né? Porque basta eu começar a gravar que ela quer arrebentar. Então, aqui eu passo na linha, ponto corrido, um alinhavo, só para franzir isso depois. Olha, o enchimento tá voltando, olha o tanto que ele já subiu. Isso aqui é bom que fique bem retinho. Porque na hora que eu vou colocar no corpo da boneca, isso aqui vai fazer a articulação do joelho. Eu vou dar mais uma empurradinha com o hashi para ele voltar lá no lugar dele. Pronto, segurando com os dedos eu puxo. Essa franzida aqui, ó. Precisa ter força, viu? Ó, seguro, firme. Posso até dar um arremate aqui, porque essa linha vai correr. Aí. A outra ficou bem mais franzida do que essa. Vamos puxar um pouquinho mais. Tomara que a linha não quebre. Deixa eu pegar aqui, puxar um pouquinho só do enchimento dessa. Para facilitar. Esse meu franzido aqui. Eu já marquei onde eu queria, né? Pronto, vamos ver se agora ela vai franzir melhor. Franziu mais aí, tá vendo? Franziu bem mais. Aí. Agora eu seguro. Para que esse enchimento não corra, não saia do lugar, eu introduzo a agulha aqui, na linha da costura e saio lá na frente, na outra linha. Deixa eu puxar, porque senão vai que isso aqui dá trabalho de novo. Dou um espaço de mais ou menos 1 milímetro, saio lá atrás, seguro a argolinha para poder travar meu ponto aqui. Quando eu seguro essa argolinha, é para travar o ponto, ó. Aqui. Travei. Pronto, agora não tem mais perigo disso aqui soltar nem subir, tá? Ó. Aqui ficou a margem aqui a margem do tecido, né, ó, ficou toda desse lado aqui e esse ficou pro lado de lá. Então, depois a gente vem com uma agulha mais fina e vai puxando toda a margem para um lado só. Como a gente fez na cabeça da bonequinha. Fica mais bonito. Eu não vou fazer isso aqui agora, senão rouba muito tempo. Mas depois faça isso, tá? Deixa tudo de um lado só. Pronto. Agora eu vou fazer os dedos dos pés e vou modelar o pé aqui. Então, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com a mãozinha, ó. Colocar os dois pezinhos, olha que estão alinhados. Tá vendo? Agora aqui eu coloco os dois pezinhos. Deixa eu ver uma posição que a câmera capte. Difícil vai ser segurar isso aqui e riscar. Porque quando é um só, tudo bem, beleza. Agora, quando você tá com os dois e precisando filmar, deixa eu ver a posição aqui, acho que assim é melhor. Peraí, vou tentar alfinetar. Tentar alfinetar isso aqui. É que é durinho, né? O pé fica cheinho. Mas aí deu certo. Alfinetei. Tá vendo? Os dois pezinhos estão paralelos. Então, agora, com a fantasminha, a caneta fantasminha, eu marco os dedos. Aqui a linha da costura é a próxima marcação do outro dedo.
aqui e o dedinho. Tirar o alfinete e reforçar essas linhas. Aqui, ó. Agora aqui eu acomodo direitinho. Aqui o dedão, essa aqui é a linha da costura, é a linha do próximo dedo. Aqui a do outro dedo e aqui que separa do dedinho. Agora eu vou sair com a agulha, olha aqui, eu não tirei minha linha nem minha agulha do trabalho. Essa agulha vai ser introduzida aqui e eu vou sair num ponto mais ou menos no centro do pé. Aqui, ó. Vamos ver se tá no mesmo lugar do outro pezinho. Tá, olha lá, ó. É pra formar a curvinha do pé. Então, eu venho com a agulha, por isso tem que ser uma agulha comprida. Vou puxar um pouco a linha. Daqui, eu vou sair com a agulha aqui. Então, vamos lá, introduz a agulha no trabalho, vai com calma, devagar. A agulha de costura de boneca fica toda torta por isso, porque a gente tem que mirar o ponto. Isso, aqui. Ó, saiu aqui bem na linha do ponto aqui. Então, puxo. Agora eu dou, não precisa puxar demais, porque senão você vai trazer, encolher a perna. Daqui, eu vou sair num ponto aqui, ó, entre o pé e a canela. Bem próximo à linha da costura mesmo. Aí, tá bom. Seguro a linha, eu preciso travar essa linha aqui. Dou um espacinho pequeno aqui em cima e saio com a agulha bem no meio da minha argolinha, no mesmo ponto, aqui no mesmo ponto que eu marquei, olha aí. Puxo, pronto, isso aqui já vai marcar no meio do pé, ó. Agora, daqui, eu vou sair aqui no dedão. Então, eu introduzo a agulha no mesmo lugar, ou dando um intervalinho pequeno, vou sair lá no dedão. Daqui, agulha reta, 1 milímetro, vou sair lá embaixo no pé. Seguro. Mesma coisa que a gente fez no dedinho da mão, a gente vai fazer no dedinho do pé. Venho aqui, volto e alço minha argolinha. Tomara que não dê nó de novo. Mas é incrível, quando eu tô trabalhando sozinha, isso não acontece. Aqui, ó, pronto, deu certo. Alfinete, eu não posso deixar essa linha correr pra cá. Alfineto, passo a linha. Quando a linha começa a arrebentar assim, é bom a gente passar um pouquinho de molha-dedo nela. Aquele material que bancário usa, né, que o pessoal usa, que trabalha com dinheiro usa, olha, ela ficou com fio só, ó, com fio só, arrebentou. Então, eu vou puxar aqui, para evitar que isso daqui dê trabalho, futuramente dê trabalho, eu vou voltar com essa linha, aqui, ó, vou cortar, deixa eu tirar daqui, e vou dar um nozinho aqui. Só para não desfazer a costura que a gente já tinha feito antes. Nossa, essa linha é uma linha tão forte, ela tá arrebentando com tanta facilidade, acho que é porque eu tô trabalhando indo e vindo muitas vezes, aí aquece o fio, precisa dar uma hidratada, ou então tá ressecado mesmo por causa do calor. Mesma coisa que a gente fez no bracinho, deixa isso aqui porque a gente vai esconder depois. Eu vou cortar um pouquinho mais acima.